Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia. Ouvintes caríssimos, sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico, Raio-X da Bíblia. Já que o nosso tema é relativamente ao Sagrado Coração de Jesus, ao Coração de Jesus, vamos tomar como oração de introdução o hino das laudes, da solenidade do Coração de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, autor da clemência, gozo, esperança e perdão, fonte de graça e doçura, delícia do coração, do penitente esperança, ao suplicante atendeis. Sois bom com quem vos procura, se vos achar, que sereis. O vosso amor, ó Jesus, doce alimento da mente, sem dar fastio, sacia, gerando fome crescente. Ó muito amado Jesus, dai alma ansiosa esperança, o coração num clamor chama por vós, não descansa. Ficai conosco, Senhor, nova manhã que fulgura e vence as trevas da noite, trazendo o mundo à doçura. Jesus, suprema clemência, dos corações suavidade, o vosso amor nos impele, incompreendida bondade. Jesus, ó flor da Mãe Virgem, encanto, amor, sumo bem, a vós louvor para sempre, no reino eterno. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, o nosso tema dizia relativamente ao coração de Jesus. Então, assim formulado: a espiritualidade do coração de Jesus, a partir de João 19, 31 a 37. A espiritualidade do coração de Jesus, a partir de João 19, 31 a 37. Agora, a formulação deste tema visa, já desde agora, esclarecer o fato de que a espiritualidade do coração de Jesus pode ser tratada a partir de muitas perspectivas. Então, a minha abordagem vai partir exclusivamente do texto bíblico de João 19, 31 a 37. Não vou entrar nos aspectos históricos da espiritualidade do coração de Jesus, não vou entrar na devoção da espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus. Nem vou abordar exemplos de santos e santas, devotas ao coração de Jesus. Vou basear-me em João 19, 31 a 37, para sublinhar alguns elementos que me parecem importantes. Baseando-me no texto, vou sublinhar 4 pontos que me parecem importantes tê-los em consideração para uma espiritualidade a partir do Evangelho de João, uma espiritualidade do coração de Jesus a partir do Evangelho de João. Então, o texto bíblico é João 19, 31 a 37, que passo a ler.
Os judeus temeram que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque já era a preparação, e esse sábado era particularmente solene. Rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro, que com ele foram crucificados. Chegando, porém, a Jesus, como o vissem já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. O que foi testemunha desse fato o atesta, e o seu testemunho é digno de fé, e ele sabe que diz a verdade, a fim de que vós creiais. Assim se cumpriu a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E diz em outra parte da Escritura: olharão para aquele que transpassaram. Então, este é o texto de João 19, 31 a 37. Primeiro, o que é espiritualidade? Este termo é tão usado. Espiritualidade é a vida segundo o Espírito, uma vida movida pelo Espírito. Isso eu uso o termo espiritualidade neste estudo bíblico para designar a vida movida pelo Espírito. Mas esta vida movida pelo Espírito tem alguns pilares. E no nosso caso, tem 4 pilares. Agora, estes 4 pilares sustentam a vida movida no Espírito, segundo o coração de Jesus. Então, espiritualidade do coração de Jesus, a partir de João 19, 31 a 37, quer dizer a vida movida pelo Espírito, mas sustentada por alguns pilares que passo agora a abordar. São 4 pilares que sustentam a vida movida no Espírito, segundo, digamos, segundo o coração de Jesus. O primeiro pilar é a contemplação do amor de Deus. Este é o primeiro pilar que sustenta uma espiritualidade do coração de Jesus. Uma contemplação do amor de Deus. Irmãos, o coração de Jesus é transpassado, leva à contemplação. Se olharmos para o texto que acabamos de ler, aí vamos encontrar o termo orao, que é grego, o termo orao, que quer dizer ver ou contemplar. Se formos ao versículo 34, não é? Aí vemos um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança, imediatamente saiu sangue e água, e no versículo 35 diz: o que foi testemunha desse fato o atesta. Não é? O que foi testemunha, o que nós aqui dizemos ser testemunha, quer dizer o que viu. O termo aí mesmo é oral, mas oral, ver, no Evangelho de João, designa sobretudo um ver contemplativo, um ver com o coração, quer dizer contemplar. Contemplar é ver com o coração. Então, contemplação do amor de Deus é ver com os olhos do coração, ver o amor de Deus. Então, este é o primeiro pilar de uma verdadeira espiritualidade do coração de Jesus. Ser capaz de contemplar o amor de Deus. Ser capaz de ver o amor de Deus, mas com os olhos do coração, não com os olhos físicos,
mas com os olhos do coração. E se formos a ver mesmo neste texto, vamos encontrar que existe uma espécie de círculo da espiritualidade joanina, círculo da espiritualidade de João. E a base, o ponto forte desta espiritualidade é mesmo este ver. Então, este círculo é composto por alguns termos que agora vou partilhar. Orao, que quer dizer ver ou contemplar. Esta contemplação leva à descoberta da verdade, aletheia, não é? Então, ver, depois verdade, depois a verdade leva à fé, pistis, e a fé leva ao testemunho, martiria. Então, este chama-se o círculo joanino, não é? O círculo da espiritualidade joanina, ou o círculo joanino da espiritualidade do coração. Então, este é o primeiro pilar, contemplar o amor de Deus, mas esta contemplação leva a outros, digamos, a outras dimensões da vida que tudo isso se chama círculo da espiritualidade joanina, que consiste em contemplar, conhecer a verdade, ter fé e testemunhar. Então, é muito importante, mas a base deste primeiro pilar é o orao, quer dizer, este ver, que em João quer dizer contemplar, que é um ver com os olhos do coração. Então, depois de ver com os olhos do coração, a pessoa chega à verdade, a aletheia. Seria o segundo ponto deste círculo. Depois de chegar à verdade, a pessoa chega à fé. Abraça a fé verdadeira, a fé. Depois de abraçar a fé, a pessoa é impelida ao testemunho, a pessoa é levada ao testemunho, a pessoa testemunha. Então, este é o primeiro pilar da espiritualidade do coração de Jesus, a partir de João 19, 31 a 37. Repito, contemplação do amor de Deus. Uma contemplação do amor de Deus que se faz com os olhos do coração e leva à descoberta da verdade sobre Deus e sobre mim mesmo. Então, eu gostaria de me deter um bocado nisto. Contemplação, ver, quer dizer ver com os olhos do coração o amor de Deus. Eu, com o coração, descubro o amor de Deus por mim e pela humanidade, pelo mundo em geral. E eu preciso abrir os olhos do coração para eu poder enxergar o amor de Deus por mim e pela humanidade. Eu preciso dos olhos do coração. Depois disso, eu serei capaz de conhecer a verdade, a aletheia, a verdade sobre mim e sobre o mundo. Porque não é verdade que as pessoas sabem o que são. É pura ilusão. Muita gente não sabe o que é. Nasce, cresce, morre sem conhecer a verdade sobre si mesmo. Então, isso é muito importante.
A pessoa chega a conhecer a verdade sobre Deus, sobre mim mesmo e sobre o mundo, sobre a humanidade. Essa é a aletheia em João, no Evangelho de João. Depois de conhecer a aletheia, eu abraço a fé. Eu abraço a fé. Uma fé, digamos, fundada, vem da verdade. É fundada na verdade, não na mentira. Então, a verdade vem antes da fé. Então, eu abraço a fé porque conheço a verdade. Então, depois de abraçar a fé, eu vou testemunhar. Então, esses 4 pontos aí: contemplação, verdade, fé, testemunho, são interligados. Por isso se chama de círculo da espiritualidade joanina do coração de Jesus. Então, contemplação foi o primeiro pilar. Este é o primeiro pilar. O segundo pilar é ação sem demora nas coisas de Deus. Ação sem demora nas coisas de Deus. No texto que acabamos de ler, o versículo 34 tem um termo que é muito importante no Evangelho de João, euthus, E-U-T-H-U-S, euthus, E-U-T-H-U-S. Euthus quer dizer imediatamente. Aqui temos um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e euthus, quer dizer, imediatamente saiu sangue e água. Eu gostaria de sublinhar este termo que o evangelista João usa, que nós muitas vezes omitimos quando falamos deste texto. Simplesmente dizemos saiu sangue e água. Um soldado abriu o lado de Jesus com uma lança e saiu sangue e água. Não é e saiu, imediatamente saiu. Não é por acaso que o evangelista inclui esse termo imediatamente, esse advérbio aí, de modo. Imediatamente é importante. Euthus quer dizer sem demora, para dizer que a ação de Deus não demora. A ação de Deus acontece no momento oportuno. Embora nos pareça que Deus tarda em se manifestar, Deus age, intervém, manifesta-se no momento oportuno. Ele não tarda nem se precipita. Deus não age nem antes nem depois. Deus age no momento. Então, euthus, no momento oportuno. Então, este é o segundo pilar da espiritualidade do Sagrado Coração no Evangelho de João. A ação sem demora nas coisas de Deus. Então, um cristão devoto ao Sagrado Coração não deve tardar em fazer o bem. Fazer o bem sempre que necessário. Euthus, sem estar a pensar muito. De fato, aqui, este ponto aqui é aplicado à profecia, aplicado à denúncia, é muito comprometedor, é muito, de fato, eu diria, exigente. O euthus na vida do cristão, que quando há necessidade de fazer o bem, o faz. Perante a necessidade do evangelizar, o cristão evangeliza. Perante a necessidade de denunciar o mal, o cristão o denuncia. Então, euthus. Perante a necessidade de rezar, o cristão reza. Perante a necessidade de colaborar com a sua igreja, com a sua paróquia, o cristão colabora. Este é o euthus. Então, este agir sem demora perante, digamos, uma necessidade que nos vem, digamos, imposta por Deus.
O fazer o bem é uma necessidade que nos vem imposta por Deus. O adorar a Deus é uma necessidade que nos vem imposta. Eu thus imediatamente. Então, não há tempo a perder perante, digamos, a vocação de Deus. Se eu sinto-me chamado a casar, ao matrimônio, eu thus. Eu não perco tempo, não perco anos refletindo, pensando, detendo-me. Se eu sinto-me chamado a ser padre, a ser irmã, a consagrar a minha vida, eu thus. Imediatamente eu meto-me, digamos, a perseguir o objetivo ao que Deus me chama. Eu thus. Então, a espiritualidade do Sagrado Coração em João 19 passa pelo eu thus, abraçar uma vida do eu thus, do imediatamente perante as coisas de Deus. Não se pode perder tempo, nem ter pretextos, nem escusas. A pessoa deve imediatamente abraçar. Então, eu thus, no versículo 34, não é? Do capítulo 19 de São João. Este é o segundo pilar, não? Se quereis, já que temos só 4 pilares, podemos fazer um intervalo, depois voltamos dentro de poucos instantes. Único amor, única paz, único bem que pode saciar meu coração plenamente. Fora te procurei, foi dentro que te encontrei. Eu quero me entregar a esse amor eternamente.
Sejam bem-vindos, irmãos, bem-vindas à segunda parte do nosso estudo bíblico de hoje sobre a espiritualidade do coração de Jesus a partir de João 19, 31 a 37. Então já vimos dois pilares desta espiritualidade, faltam dois ainda. Vimos o primeiro, a contemplação, que quer dizer ver com o coração e o amor de Deus. Se eu sou capaz de ver com o coração o amor de Deus por mim, por minha família, pelo mundo, então eu também poderei descobrir a verdade sobre mim, a verdade sobre o mundo, a verdade dos acontecimentos, daquilo que acontece na minha vida. Tudo tem uma mensagem, tudo tem uma verdade. Qual é a verdade daquilo que acontece no mundo? Qual é a verdade? Qual é a verdade sobre Deus em tudo isso que acontece no mundo? O que é que nos diz? Qual é a mensagem de Deus? Então, isso é que é a verdade no Evangelho de João. Depois, esta verdade nos leva à fé. Então, é uma fé fundada na verdade. A verdade sobre Deus não é uma fé cega. Não é uma fé cega, uma fé meramente tradicional. É uma fé baseada na verdade. E esta fé, então, leva-me ao testemunho. Martiria quer dizer testemunho, dar a vida dar a vida por Jesus Cristo, pelo Evangelho. Mas também martiria é também anúncio, testemunhar, anunciar aquilo que eu vi, aquilo que eu experimentei. Então, isso é o primeiro pilar. O segundo, ação sem demora, é o thus, imediatamente. Dizíamos, partindo do fato de que Deus não tarda em agir, Deus age sem demora, não demora ele. Deus age no momento oportuno, embora nos pareça que ele tarda em se manifestar, ele age, intervém, se manifesta no momento oportuno, nunca tarda, também não se precipita. Deus age no momento oportuno, não age nem antes nem depois. Então dizíamos, partindo desta constatação da Bíblia, que o cristão é também uma pessoa caracterizada pelo euthus, pelo imediatamente, perante a vocação de Deus, perante o que Deus me chama para fazer, e eu não devo encontrar pretextos, mas devo seguir. Se é para mudar de vida, se eu estou no pecado e Deus me chama a mudar de vida, devo aí operar o euthus imediatamente. Não posso deixar passar muito tempo para sair do pecado. Se é para abraçar o bem, eu faço euthus imediatamente, abraço o bem. Se é para adorar o meu Deus, eu faço euthus, o adoro imediatamente. Então, tudo aquilo que concerne a Deus deve ser feito euthus imediatamente. Se é para denunciar o mal, para denunciar alguma coisa que não vai bem na sociedade, no mundo, na igreja, euthus eu o faço. Se é para anunciar a palavra, euthus. Então, passamos ao terceiro pilar. Generosidade com os dons recebidos. Generosidade com os dons recebidos. Se formos a ver ali um termo grego que nos inspira, é o saiu, sangue e água, saiu. O verbo sair, exerchomai, em grego, exerchomai, quer dizer sair, mas é um sair que significa jorrar, jorrar de líquido. A vida divina jorra, faz exerchomai, jorra, é dada de forma abundante. Ela não é medida, não é poupada.
Deus não poupa a sua vida, a dá em abundância, fala jorrar por nós. Então, aqui estamos perante a generosidade de Deus. Então, Deus que tem a sua riqueza, é a graça, é a bênção, os dons. Ele é rico em misericórdia. Então, os dons, ele faz-los jorrar por nós. Faz exerchomai. Então, aqui o ponto é mesmo a generosidade com os dons recebidos. Um bom devoto do Sagrado Coração de Jesus é uma pessoa generosa com os dons que recebeu, seja eles materiais ou espirituais. É um homem, é uma mulher generosa, porque sabe que os dons não lhe pertencem. O que ele tem espiritualmente, o que ele possui também materialmente, não lhe pertence. Então tem que fazê-los jorrar, exerchomai, não poupar a generosidade. Isto é muito importante aprendermos do Evangelho de João esta generosidade com os dons recebidos, fazê-los jorrar. Há muita gente que não é generosa. Há muita gente que não é generosa com o tempo, não é generosa com os bens materiais que têm, não são generosos com a saúde, quer dizer, não, embora estejam saudáveis, não servem os outros. Há muita gente que, de fato, precisa de aprender a ser generosa, a doar-se, a entregar-se, exerchomai, sair para fora de si. De fato, este é outro significado deste termo, exerchomai, é grego para dizer sair, assim como água, sangue e água saiu de Jesus Cristo, do costado de Jesus Cristo, do lado de Jesus Cristo, saiu de si. Então, um bom devoto do coração de Jesus deve aprender a abraçar esta espiritualidade de deixar que algo saia de mim, desprender-me de alguma coisa, ou do dinheiro, ou da roupa, sei lá, muita coisa. Digamos, eu posso ser generoso de muitas maneiras. Então, esta generosidade com os dons recebidos. Recebemos muito em saúde, recebemos muito em vida. Deus nos abençoou muito. Irmãos, aprendamos a ser generosos. Sejamos generosos, exerchomai, que jorrem esses dons, essas coisas, esses dotes, que jorrem ao serviço dos outros. E último ponto, último pilar, que eu chamei pilar, são 4 pilares da espiritualidade do coração de Jesus em João 19, 31 a 37. O último é santidade para preservar a salvação recebida. No mesmo versículo 34, este exerchomai, esse sair, refere-se a sangue e água. Sangue e água. Sangue, o termo grego é haima. Água, o termo grego para água é udor. Então, haima e udor. Sangue e água. São símbolos muito importantes no Evangelho de João. Sangue simboliza a salvação. Água
a purificação, limpeza ou santidade, pureza. Então, sangue no Evangelho de João simboliza a salvação, água simboliza a santidade, a pureza, a purificação. Então, aqui, este quarto pilar diz-nos que para preservar a salvação recebida, eu devo abraçar a santidade. Sangue e água são símbolos. São símbolos. Então, quando João aqui começa, que João não diz o contrário, não diz saiu água e sangue. Não, ele diz saiu sangue e água. Porque o primeiro é sangue, salvação, que saiu de Jesus. Então, como é que eu acolho e como é que eu preservo a salvação? Através da vida de santidade. Então, este é o quarto pilar, que também é, ao meu ver, particularmente importante, pela ordem dos termos. O texto bíblico diz, saiu sangue e água, não diz saiu sangue e água. Não, começa primeiro por sangue, depois água. E dizíamos que sangue e água são símbolos, sangue significa salvação, água significa santidade, ou pureza, ou purificação. No Evangelho de João, estamos a falar de Evangelho de João, não generalizemos, porque se formos a ver outros livros, água pode significar outra coisa e sangue também pode significar outra coisa. Mas eu estou no Evangelho de João, ou até se queremos na literatura, nos 5 livros de João. Então, sangue é salvação, água é santidade. Então, ele começa dizendo saiu sangue e água, para dizer que começa a salvação que jorra sobre a humanidade, é dada à humanidade a salvação, depois é dada a santidade como um compromisso de vida. Então, para poder preservar a salvação que recebi, devo ser santo. Dizer que estes dois termos, sangue e água, sintetizam toda a vida de Jesus. Tudo que ele fez resume-se nisto, resume-se no sangue e água, neste binômio, sangue e água. Ele salvou e a humanidade purificou-se e deve manter-se pura, santa, para poder preservar a salvação recebida. Então, de fato, Jesus Cristo veio para isso, para salvar, e salvando, ele concede, ele oferece a santidade, e se o homem se mantém santo, preserva a salvação recebida, até a última vinda de Jesus, o Salvador. Então, este é o resumo, de fato, este último pilar é o resumo, digamos, é aquilo que sintetiza o objetivo da vinda do Filho do Homem ao mundo. Então, nós, como devotos ao Sagrado Coração de Jesus, temos que abraçar, sobretudo, este convite à santidade. Nós já fomos salvos pelo batismo, abraçamos a salvação, mas o que é mais difícil é manter-nos na santidade para poder preservar a salvação recebida. Então, um bom devoto do coração de Jesus
é alguém que consegue manter-se na santidade, porque só assim é possível preservar a salvação recebida na cruz. Prontos, irmãos, então 4 pilares que podem caracterizar ou que caracterizam a espiritualidade do coração de Jesus em João 19, 31 a 37. Gostaria, para terminar, recitar o hino das vésperas da solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Cristo, autor deste mundo, que redimis terra e céus, da luz do Pai sois a luz, Deus verdadeiro de Deus. O amor nos fez assumir o nosso corpo mortal, e novo Adão reparastes do velho a culpa fatal. O vosso amor que criou a terra, o mar e o céu, do antigo mal conduído, nossas cadeias rompeu. Ninguém se afaste do amor do vosso bom coração. Buscai, nações, nesta fonte as graças da remissão. Aberto foi pela lança e na paixão transpassado, deixou jorrar água e sangue, lavando o nosso pecado. Glória a Jesus que derrama a graça do seu coração, como o Pai e o Espírito, nos tempos sem sucessão. Amém. Então, irmãos, fiquem com estes 4 pilares da espiritualidade, não é? A contemplação do amor de Deus, a ação sem demora nas coisas de Deus, a generosidade com os dons recebidos e a santidade para preservar a salvação recebida. Grato pela atenção dispensada. Até a próxima. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia.